que eu tenho para dizer sobre esta pessoa que vocês estão a ver ainda pelo Zoom, ainda não presencialmente, eu sou licenciado em Relações Públicas e Publicidade pelo Instituto Superior de Novas Profissões, tenho realmente uma pós-graduação em Gestão de Marketing e sou certificado como Coach e Business Coach pela Action Coach. Foi uma empresa que eu tive durante realmente 11 anos e o ano passado, portanto, desenvolvi a marca da Coaching 5. Isto para dar continuidade ao meu trabalho e também poder inovar um pouco dentro da área que era necessária também, desde um trabalho dentro realmente da área da comunicação, da área de liderança, portanto, um pouco numa vertente mais transversal a todas as necessidades que também as empresas retêm hoje no seu dia-a-dia de trabalho. E também sou formador, portanto, há alguns anos já, e sou coach há 12 anos, realmente, com todo o gosto neste trabalho, portanto, com os empresários e com as empresas no que mais necessitam, portanto, de apoio e de reestruturação, muitas vezes, não só na área da comunicação, mas possivelmente de uma forma geral na gestão, também, evidentemente, em áreas delicadas como a área financeira, portanto, em todas as áreas que sejam necessárias intervir, o coaching empresarial também serve de apoio realmente a esse nível. Depois, para vocês igualmente conhecerem um pouco ainda da marca da Coaching 5, nós temos aqui 5 ciclos, ciclos e círculos ao mesmo tempo, que eles vão se formando entre si. O ciclo temporal, esse vai sendo definido não só no início do programa, mas ao longo do programa, e esses círculos principais têm a ver com o coaching individual, que pode fazer com um só empresário ou um grupo de empresários mais restrito, 2, 3 empresários também, portanto, os sócios gerentes da empresa, os gestores da empresa. Depois, realmente, podemos também abarcar, portanto, o coaching de líderes. Líderes, quer por chefias, portanto, de diversos departamentos. Hoje temos aqui o caso da Água Hotels, que tem realmente vários líderes em cada departamento, reunido também um conjunto de líderes. Também podemos dedicar, portanto, atenção a essa temática de liderança nas empresas. Obviamente as equipas, quem tem o grau de líder ou esteja a liderar, portanto, um processo ou uma equipa, obviamente essa equipa está incluída nesse processo de liderança e são os elementos fundamentais a que também devemos dar atenção. A estrutura de partners tem a ver realmente com parceiros de negócio que podem entre si ter relações profissionais e que podem, portanto, também ter um dinamismo na área do coaching de grupo. Depois a dinâmica comercial tem a ver sim com a parte comercial, com a parte das vendas, onde podemos levar academias internas para as empresas ou até criar outro tipo de academias também, portanto, para dentro das empresas ou na relação de trabalho que exista, portanto, com as suas equipas de trabalho. E mais ou menos isto formam os 5 círculos do coaching de Coaching 5. Ora, muito bem, meus senhores, o que é que será comunicar? Antes de vermos estas duas personagens simpáticas que estou aqui a seguir neste slide, eu pergunto a vocês, o que é que para vocês realmente é comunicação? Hoje estamos aqui e eu vou interromper a partilha aqui da tela. O que é que será a comunicação para vocês? O que é comunicar? E podem abrir os vossos micros e dizer o que é que vocês pensam sobre a comunicação. Força! Se quiserem ir no meio, Sofia Trindade, vais ser a primeira nomeada, que eu já tinha combinado contigo o que é para ti comunicação e que Isto é sempre bom ter alguém na manga, é sempre bom. É, não é? Então vamos lá. Então, comunicar, além de todos aqueles chavões que a gente possa ter como definição do que é a palavra comunicar, não é? Acima de tudo é fazer-nos entender. No meu ponto de vista é que alguém a quem nós vamos passar a nossa mensagem nos entenda e perceba aquilo que nós queremos.
desejemos transmitir. Para mim, comunicar é isso. Muito bem, muito bem. Mais alguém tem uma ideia que queira partilhar sobre comunicação? Força. Eu posso nomear o Luís Piscarreta, portanto, eu sei que está como apoio à gestão, exatamente, está aqui ao meu lado, aqui estava a Sofia, depois estava o Luís, ao meu lado na galeria. Portanto, o que é para si comunicar? Comunicar pressupõe, portanto, que a nossa mensagem chegue ao receptor de forma eficaz e não esquecer aquela setinha que temos sempre naquele esquemazinho, muitas vezes é isso que eu estou sempre a insistir aqui junto dos meus colegas, que é o retorno ou o feedback, portanto, termos a percepção que a mensagem chegou de forma eficaz ao destinatário, basicamente. Parece simples, mas nas organizações às vezes não acontece de forma tão eficaz. Muito bem, alguém já viu esta apresentação, então temos a preparar para ela. Muito bem, obrigado Luís, excelente ideia do retorno, não é, da mensagem, que é importante, esse feedback é extremamente importante. Ao lado do Edson está uma pessoa, está um colega do Edson, que eu ainda não ouvi, se calhar vou pedir para apresentar-se e também para poder dizer o que é para si a comunicação. Força. Boas tardes, sou da empresa Atomos, em Cabo Verde. Peço desculpa porque a minha internet estava aí abaixo e vim ter aqui com o meu colega da recepção. Espero ouvir mais as vossas experiências para, no fim, poder ter aqui uma avaliação melhor e saber o que é que consiste realmente esta formação, né? Realmente hoje vamos falar, recordo-me o seu nome, eu peço desculpa, eu às vezes tenho falhas. Gustavo Oliveira. Como? Gustavo Oliveira. Gustavo, ok, o Gustavo Oliveira. Realmente hoje vamos falar sobre comunicação, portanto de uma forma global, quer interna junto das suas equipas de trabalho, quer também externa, como é que podemos fazer uma avaliação ou compor até mesmo uma estratégia de comunicação para o exterior, não é? Portanto, poder levar a vossa marca a ser comunicada, portanto, algumas orientações a esse nível também. Mais ideias sobre comunicação, pelo menos mais uma, duas pessoas, gostava de ouvir, portanto, o que vocês têm nas vossas cabeças sobre o que é comunicar. Força. Luís Leal, o Luís Leal que é meu convidado e que ainda não falei muito, portanto, vou logo começar porque o Luís tem um ar simpático, significa que sabe comunicar. E depois a Sofia vai-me dizer se é sim ou não. Força. Então, a comunicação é essencial, não é? E passa sobretudo por alinhar conteúdos, alinhar a atitude e as ações e guiar as ações e as nossas e daqueles que nos estão coordenados ou que nós coordenamos. E eu vejo a comunicação como, sim, passar a mensagem, sobretudo arranjar a forma eficiente de passar a mensagem que é necessária. As mensagens são várias, diferentes formas, mas sim, passar a mensagem da forma mais prática e eficiente e simpática e tudo. Faz tudo parte de... Muito bem, é importante passar a mensagem. Isso também que fique claro. Concordam com a ideia do Luís? Quem é que concorda? Pode-se levantar o dedo, não é? Portanto, sim, senhora. Ok. E mais ideias sobre comunicação? Ainda gostava de ouvir mais uma pessoa ou duas. Força. A guia, por exemplo, portanto, para si é fácil comunicar? Depende. Toquei aqui num ponto delicado, não é? Talvez, né? Acho que nós temos, e contra mim falo, acho que devemos sempre tentar ajustar ao nosso receptor e muitas vezes não o fazemos, não é? E então daí que surgem muitos mal-entendidos, porque o que eu disse, na minha perspectiva,
ele vai receber de forma diferente porque tem uma perspectiva, uma percepção diferente, né? Todos nós temos uma percepção diferente das coisas e se eu não tiver o cuidado de ver ou me adaptar a essa pessoa, a probabilidade de não existir comunicação, eu apenas falei, né, para o ar, mas ele não recepcionou, né, portanto aquilo não correu bem, então não posso dizer que comuniquei, né, portanto eficazmente. Então eu acho que será esse o problema, é o meu, mas pronto. Ok, mas definiu uma fronteira realmente que é entender o outro lado, não é? Portanto, reportar para a outra pessoa, para o receptor, que é importante. A Mariana e a Marisa concordam com esta ideia também? Que é importante também, portanto, vermos não só o emissor, mas também o receptor? Sim, a informação tem de passar, se calhar, de forma diferente, dependendo do receptor com quem estamos a falar. Exatamente. Sim, senhor. Ok, muito bem. Vamos voltar então, portanto, aqui à apresentação e vamos ver, sim, comunicar é, acima de tudo, colocar em comum também, portanto. E, evidentemente, vocês referiram um aspecto importante dentro do processo de comunicação. É por isso que eu estava a dizer, portanto, para o Luís, que já devia ter visto também esta apresentação, porque realmente sim, parte tudo de um emissor, não é? Portanto, este é o processo simplificado da comunicação, onde nós, através de uma codificação, que é a nossa própria língua, vamos expressar algo que é uma mensagem, e depois vai ser descodificada pelo receptor, vai ser entendido ou não. Alguém me falou sobre isso, não é? Portanto, aqui pensou no receptor e ver como é que podemos, portanto, direcionar também a nossa comunicação para o receptor. E depois, se essa mensagem for limpa, não tiver qualquer ruído, conseguimos, através do que foi emitido, ver o tal retorno que é importante, como o Luís Pescarreta disse. Portanto, é importante haver também o feedback. Como há pouco estávamos realmente a referir, comunicar tem todo este processo que há pouco estávamos aqui a estudar, não é? Portanto, precisamente o processo simplificado da comunicação. Mas este processo realmente tem muitas nuances também no desenvolvimento dessa mesma mensagem. A mensagem é construída, tem também uma percepção, a guia realmente falou sobre o receptor, que também é importante, e precisamente quando passamos uma mensagem, existem alguns sensores que nós temos, e esses sensores são uma representação da realidade. Esses sensores estão aqui a 3 níveis, mas eles são mais incorporados, por exemplo, temos o visual, o auditivo e o sinestésico. E o sinestésico vai incorporar o paladar, o gosto, também o tato e o olfato, e depois a percepção da nossa realidade ou uma intuição. Aqui agrupamos no sinestésico, agrupamos todos estes sentidos, para além da visão e da audição. E num estudo global feito sobre a humanidade na Terra, não sei nos outros planetas como é que poderá existir, mas aqui, portanto, nós temos realmente perante este estudo que 40% de nós, a população mundial, somos visuais e outros 40% somos sinestésicos. Só, imaginem, 20% da população global é que é mais auditiva, é que para esses 20% o ouvir é mais importante do que tudo o resto. Agora imaginem, o visual, a parte visual, se nós representarmos, por exemplo, para os auditivos, um telefonema, eles estão super atentos desde o princípio até ao fim. Para um visual, um telefonema sem uma chamada vídeo, possivelmente a atenção não é tão focada. E o sinestésico precisa de estar ao pé da outra pessoa, ou tocar ou sentir de alguma forma a outra pessoa. A nível presencial, também é um desafio na comunicação quando estamos online, por exemplo, não é? Ou na comunicação para o exterior. Já tinham pensado nisto? As percentagens que cada um de nós consegue receber em termos de comunicação? Não? Ok. Poderão depois estudar um pouco mais esta temática, podem ver, portanto, a representação, perdão, VAC, ir o sistema VAC, como é que ele está produzido.
Depois também temos ainda outras 3 poderosas ferramentas da comunicação, que são as palavras, a voz e a linguagem corporal. Agora, meus senhores e minhas senhoras, eu vou dizer uma coisa que é, imaginem a 100% estas 3 partes, as palavras, a voz e a linguagem corporal, divididas em 3 dentro desses 100%. Formando tudo isto, estas 3 componentes, 100%. Como é que vocês iriam dividir, não é, as palavras em termos de percentagem, da voz e a linguagem corporal dentro dos 100%? Como é que dividiam estes 3 campos para formar os 100%? Ideias. Podem ativar os vossos micros. Força. Força, força. Eu acho que a parte das palavras tem um grande impacto, mas a linguagem corporal também, mais do que se calhar a voz, né? Na sua assim tão auditiva. Mas as palavras em si e a forma como o corpo se movimenta, acho que diria que se fôssemos dividir tinham mais impacto essas duas e menos impacto a voz. E que porcentagem é que tu irias colocar entre as palavras, depois a voz e depois a linguagem corporal? Sofia? Opa, sim, já punha, vamos dizer, 40, 40, 20. 40, 40, 20. 40 para as palavras, 40 para a voz e 20 para a Não, linguagem corporal? 40 Não. palavras, 40 linguagem, 20 voz. 20 voz. A voz tem menor impacto, exatamente. E mais ideias desta percentagem que podemos aqui colocar em prática? Ou eu acho quem já ouviu falar sobre isto? Eu acho que a linguagem corporal tem mais do que 50% de peso. Sim. Ok. A Guia já conhece este estudo? Já, quando disse mais de 50%. Então não diga ainda as percentagens. Poderá ser verdade, vocês concordam com a Guia ou com a Sofia? Isto não era para concordar, isto era só para espicaçar. Ok, muito bem. Mas sim, então vamos desvendar em termos de palavras 7%. Imaginem, as próprias palavras, a definição da palavra, se eu disser hoje está um dia esplêndido, isto só, agora é a entoação, isto está um dia esplêndido. E a voz mais ativa. Agora imaginem, 38%. Faz algum efeito quando nós aumentamos os nossos decibéis humanos, não é? Para poder, portanto, projetar a nossa própria voz. E agora, eu imagino que eu disse projetar a voz, incluir para além do discurso, incluir também o meu gesto. Portanto, a linguagem corporal equivale realmente a Guia, tinha toda a razão, e a Sofia também. Portanto, esta percentagem é maior, tem 55% de peso. Agora imaginem, é interessante ver que a linguagem corporal, lá está, tem mais peso do que propriamente as palavras ou a voz. Muitas vezes nós pensamos, eu tenho que utilizar as palavras certas. De acordo, mas a entoação também com que fazemos, portanto, esse discurso também vai reforçar, obviamente, portanto, a nossa mensagem. E se juntarmos ainda mais a componente da linguagem corporal para ativar todos os sensores, principalmente para os visuais, ainda vamos obter muito mais eficácia na nossa comunicação. O que é que vocês acham sobre isto? Força. Faz sentido. Faz sentido? Sim? Ok. Não sei se tenho a Ruth. Gostava de ouvir a Ruth, que ainda não ouvi muito a Ruth. Se a Ruth quiser acionar o seu micro e também a câmara. Já conheci este estudo, porque eu sei que está no Departamento de Comunicação e de Marketing. Força, Ruth, está a conduzir. Estou. Não conhecia esse estudo com essas percentagens, mas concordo que a comunicação, portanto, corporal, digamos assim, que valha muito. Aliás, nós estamos sempre a ouvir dizer que não é o que dizemos, mas sim a forma como dizemos. E na forma julgo que também está a englobar então o tom de voz, a entoação, como estava a dizer ainda há pouco, e também a linguagem corporal. Muito bem, é mesmo isso. A forma também, como dizemos, portanto, é importante. Concordam com as palavras da Ruth? Sim. Sim? Sim. Ok.
Muito bem, então vamos avançando, aqui vamos ver realmente como é que podemos comunicar então melhor com a equipa, o que é que nós podemos fazer junto da nossa equipa para que essa comunicação seja ainda mais efetiva, e eu pergunto a vocês, como é que vocês comunicam com a vossa equipa no vosso dia-a-dia? Força. Sofia, já agora vou por ti, porque esta era uma pergunta que tínhamos combinado. Tu és uma pessoa que hoje está aqui, portanto, não só por seres minha parceira nesta masterclass, mas também nós reencontramos depois, portanto, um ano ou dois depois de um workshop em que estivemos juntos nos Toastmasters, que é algo onde desenvolvemos realmente competências de comunicação e de liderança. O que é que tu levaste perante isso para a tua equipa? Como é que tu hoje estás a conduzir melhor essa comunicação junto da tua equipa? Olha, aí está uma questão muito engraçada. Eu, na altura, recordo-me, porque já não faço parte do clube já há algum tempo, e foi uma experiência muito, muito gratificante e muito enriquecedora, que recordo com muito carinho todas as pessoas que lá estão e o projeto em si. Mas recordo-me na altura aquilo que eu senti que desenvolvi assim exponencialmente foi a questão da gestão de tempo, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas na questão da gestão de tempo desenvolvi muito as minhas capacidades. Porquê? Porque havia a questão da organização da sessão, que tinha que ser organizada com os timings que eram devidos, e nós tínhamos aquele tempo específico para falarmos e para passarmos a mensagem, e era algo que não só aqui na equipa como na própria organização da maior parte das empresas ninguém respeita a questão do tempo, né? Acaba por ser um bocadinho também cultural, mas tanto faz combinar às 9 e chegar às 9h10, e temos pelo menos 15 minutos de conversa sobre o tempo para começar a ser mais produtivos. E recordo-me que isso foi extremamente importante na minha vida profissional, porque aí tive a experiência diferente. Outra que foi muito interessante foi a questão de liderar equipas a uma dimensão diferente daquela que apesar da empresa já sermos 9 pessoas, e agora no verão vamos ter estagiário, por isso vamos chegar facilmente aos 10, mas nunca tinha liderado, nunca tinha convivido assim com equipas tão grandes, e quando estive nos Toastmasters, fazer essa parte da gestão de equipa na organização de eventos para 200 pessoas e planear aquela estrutura toda foi também muito enriquecedora. E obviamente que, pronto, falando ainda da organização do clube, ganhamos muitas competências pessoais que muitas das vezes não conseguimos ganhá-las em contexto de trabalho, porque as dimensões das empresas não permitem. Lá escalamos a uma dimensão superior e é muito interessante. Como é que eu falo com a minha equipa aqui no escritório? Olha, nós tentamos fazer sempre que possível, porque às vezes também não é possível, porque se vocês se recordam, eu disse que a minha atividade era contabilidade e andamos sempre a correr contra os prazos. Estão aqui dois que sabem disso na pele. E então andamos sempre contra o prejuízo do tempo, e o tempo nunca chega, e mesmo se tivesse mais 48 horas não seria o suficiente. E sempre que é possível, nós o que é que fazemos? Sentamos-nos todas e conversamos e partilhamos a dificuldade no geral das empresas. No normal, quem conhece o meu escritório sabe que é open space, e nós vamos partilhando a informação aqui de forma informal, mas depois temos aquele momento que sentamos-nos e picamos a listagem do cliente e falamos sobre todas as coisas que possam existir, não só na contabilidade, mas como no pessoal, como nos seguros, como por aí fora. E isso permite-nos que estejamos em conformidade com aquilo que é o objetivo da empresa, e depois com toda a cultura também da empresa, que é aquilo que nós queremos, e acima de tudo que os clientes também sintam que existe aqui.
Ok, muito bem. Obrigado por essas questões. Acho que toquei todos os pontos. Tocaste quase todos os pontos, exatamente. Eu faço uma pergunta geral que é fácil vocês comunicarem com a vossa equipa? Sentem que há o tal retorno, como o Luís na Pescarreta disse há pouco, portanto, há o tal retorno também. Como é que é liderar uma equipa e como é que é essa comunicação diária? Eu agora gostava de ouvir a todos vocês, portanto, tirar essa sensibilidade de como é que é comunicar no dia-a-dia, se vocês são correspondentes à comunicação que esboçam, se há uma articulação maior, se a vossa equipa está de veras convosco, veste a camisola, portanto, está no dia-a-dia de trabalho junto a vocês, há um maior distanciamento, como é que é esse processo de liderança dessa equipa e dessa comunicação junto da vossa equipa? Força. Luís Leal ou Luís Pescarreta? Eu vou pelos que estão ao meu lado e aqui mais próximos. A Sofia está ao meu lado, o Luís Pescarreta está ao meu lado, o Luís Leal está em baixo, portanto aqui no lado. Posso começar? Não, é e não é. Enfim, os canais estão disponíveis e são usados com toda a frequência. Mas pronto, efetivamente, às vezes a mensagem se tem que passar por vários destinatários ou se, portanto, implica trabalho de equipa, nem sempre é fácil, enfim, certificar que a mensagem, portanto, é apreendida por todos da mesma forma e portanto, todos seguem a linha enfim, que é pretendida, como há pouco já foi dito. Portanto, às vezes a mensagem também, ou a comunicação, de certa forma, tem um desafio implícito que é conseguirmos que a mensagem seja apreendida por todos da mesma maneira e portanto, mesmo às vezes em termos linguísticos, portanto, nós temos uma intenção de quando se comunica e o receptor apreende de uma forma diversa. E portanto, é fundamental fazer um follow-up, diria eu, no sentido de certificar que efetivamente a mensagem foi apreendida pelo receptor da mesma forma que o emissor pretendia que fosse, não é? E, portanto, sempre que a sua mensagem passa, eu às vezes vou-vos fazer perguntas diretas, desculpem, mas não há outro meio de verificar como é que eu os consigo. Olha, no meu caso, sim e não. Sim, porque eu tenho o cuidado, portanto, depois de fazer esse follow-up, precisamente para me certificar que a mensagem passou da forma que eu queria. Portanto, eu quando emito uma mensagem, eu tomo nota dessa ação e depois, algum tempo depois, tenho o cuidado de fazer o follow-up para perceber se efetivamente a mensagem foi bem apreendida e se a ação que ela pretendia gerar, se foi gerada e como é que está, portanto, a ser concretizada. Mas mesmo assim, às vezes, pronto, existem falhas e, portanto, é um exercício contínuo de afinamento e, portanto, de afinação e portanto, tem que ser sempre. Aliás, a comunicação tem o ciclo, não é? O ciclo da comunicação. Ok. E pronto. Já agora está a liderar uma equipa de quantas pessoas, Luís? 100 pessoas. 100 pessoas. 100, às vezes, antes da pandemia, na época alta, pode chegar a 200. A 200, muito bem, sim senhor. E já agora o Luís Leal, quantas pessoas também está a liderar e se é fácil para si comunicar realmente também com a sua equipa? Bem, eu geralmente estou envolvido em organizações, em projetos que podem ter entre 5 a 100 pessoas, sendo que poderei ter algumas a meu cargo, mas muitas não estarão. Ou seja, toda a gente ocupa uma certa estrutura, uma certa posição no contexto do projeto e ou nós temos que passar informação para as pessoas poderem executar os trabalhos, ou então, no meu caso, tenho que entender o mais rápido possível
o que é pretendido de mim. E então, pronto, estes são os parâmetros onde eu trabalho. É uma baliza, exatamente. E pronto, e muitas vezes, quando sou eu a ter que passar a informação, certifico-me e ativamente pergunto à pessoa para me repetir o que é que ela entendeu daquilo que eu disse, para tentar evitar mal-entendidos. E da mesma forma, quando sou eu a receber a informação, também procuro de alguma forma voltar a repetir aquilo que me foi dito para ficar claro. Ok. Engenheiro de formação? Eletrotécnico. Engenheiro eletrotécnico. Ok. Sim, senhor. Ok. Muito bem. Sim, senhor. Edson e também Gustavo, não é? Portanto, também é fácil liderar para vocês? Eu, da minha parte, costumo as mensagens que recebo e que transmito, normalmente escrevo sempre, todas. Quando transmito e depois faço um feedback ponto por ponto sobre o que foi escrito e o que foi dito. Portanto, ser o mais preciso possível na escrita e na linguagem. Ok. Posso ver igual. Ok. E para o Edson? Também, eu tenho uma equipa também que lidero aqui, cerca de 30 pessoas, trabalho aqui no ramo hoteleiro, mas tem uma hierarquia, não falo geralmente com todos, tem as chefias, a gente faz os briefings, transmite a informação também, sempre com o bloquinho, a tomar os apontamentos e depois para fazer o follow-up e dar seguimento à informação. Por isso é basicamente isso. Ok, obrigado também por a partilha. E para a Mariana também e para a Marisa? É assim, eu acho que acaba por ser um bocadinho controverso, no sentido que as pessoas vão entender sempre aquilo que vai mais de acordo com cada um, digamos. Acho que tem a ver com muita coisa, mas no nosso caso, e aplicando mais a hotelaria e falando mais do grupo Lago Hotels, nós temos bastantes chefias, a nossa sede acaba por estar no Algarve, e às vezes existem bastantes problemas de comunicação, tanto com o Norte como com as unidades do Sul, como acredito que possa acontecer também em Cabo Verde. Portanto, eu acho que lá está, acaba por ser sempre um processo complicado, no sentido que estão muitas pessoas envolvidas, e quando estão pessoas envolvidas nunca é igual com nenhuma, não é? Claro que existe a necessidade, por exemplo, de fazermos reuniões, de juntar todas as chefias e ter uma preocupação que realmente seja transmitidas determinadas mensagens mais importantes para o momento, mas muitas vezes o fluxo de trabalho também não o permite. E acabamos por ter o cuidado de falar pelo menos com as chefias e ter a certeza que será transmitida depois a mensagem em cada departamento, de certa forma. E para a Marisa também? Também sou chefe de secção, ou seja, a hierarquia acima e depois já as reuniões e depois a preocupação de passar entre diferentes departamentos para depois tudo, ou que seja, que toda a equipa consiga perceber realmente o que se trata para que o serviço depois corra da melhor forma. Ok, muito bem. Agora também pergunto o mesmo para a Guia. Portanto, a Guia tem uma empresa que também não só trabalha internamente, que também dá formação. Portanto, a Guia dá formação também em entidades hoteleiras e tudo isso. Portanto, já agora faço portanto, essa caracterização da empresa. Realmente é fácil para comunicar também junto da sua equipa ou junto dos seus clientes até? Pois, eu não tenho uma equipa propriamente dita, né? Portanto, a empresa sou só eu. Depois eu tenho várias equipas, faço parte de várias equipas, que são as equipas dos vários hotéis com quem trabalho. Nem sempre é fácil por vários aspectos. Primeiro, eu estou à distância, portanto, às vezes o que é dito não é escrever, é diferente de dizer, né? Portanto, então também tenho que ter aqui esse cuidado. São pessoas muito diferentes, são equipas muito diferentes, logo tenho que tentar moldar o melhor possível a todas elas. E depois a parte da área
de maximização de receitas, no fundo eu sou uma polícia de serviço, né? Portanto estou ali sempre a policiar o que é que não estamos a fazer tão bem e que deveríamos fazer de outra forma para melhorar e trazer mais retorno para a empresa. E pronto, nem sempre, às vezes, sou o mais, sei lá... facilitador, não é? Esse processo. Exato, né? Portanto, a mensagem que eu tenho para passar nem sempre é confortável, não é? Então, pronto, torna aqui esta comunicação mais complicada. Mas pronto, são os desafios do dia a dia, não é? E tenho que saber levar. Na parte da formação, acho que consigo comunicar bem, né? Portanto, que consigo passar a mensagem, depende também do tema que tiver a ser formado. Se for muito complexo, depois vou ter que fazer o beabá, né? Portanto, para de facto conseguir compreender, porque o que eu sinto muitas vezes é que eu faço isto do dia a dia, para mim já é muito simples. Eles muitas vezes estão a ver um mais um não está a fazer sentido na cabeça deles, né? E eu tenho que perceber isso, tenho que ter empatia para me colocar no lugar deles e perceber que aquilo não é o dia a dia deles, né? É normal que eu faça em 5 minutos e eles demorem meia hora, né? Então tenho que ajustar aqui isto tudo, né? Isto tudo faz parte da comunicação, e aí vamos para aquela parte da linguagem corporal. Se eu começar, sei lá, a mostrar que estou estressada ou irritada com o facto de eles estarem a demorar muito tempo a resolver um exercício, por exemplo, quer dizer, eu até posso dizer, sim, estão tranquilos, mas depois eu demonstro que não, lá se vai a comunicação toda, né? Então... Ok. Obrigado também por esta partilha, é importante, não é? Portanto, vermos a comunicação global, não é? Não só às vezes com a nossa equipa, mas a interação que nós temos até com os nossos clientes também, vocês com os vossos clientes, ao fim e ao cabo, portanto, essa relação entre equipa e clientes também. O Danny, eu sei que não consegue, portanto, falar pelo micro, mas se quiser testemunhar, portanto, se é fácil para si comunicar ou não, agora é pela comunicação escrita, enviando uma mensagem para todos, realmente aqui no bate-papo ou na parte, nas mensagens de grupo, que poderá também, portanto, comunicar connosco como é dessa forma. Ou então identificar alguma coisa que queira e colocar, portanto, o Luís em porta-voz ou alguém da equipa, mas de qualquer maneira, se colocar aqui no bate-papo, nós também conseguimos todos ver. Exatamente. Já está identificado. Boa tarde, Dani. É isso mesmo. Portanto, eu faço essa pergunta também à Ruth ou ao Will, se é fácil comunicarem, portanto, vocês junto da vossa equipa, e como é que o fazem também, usualmente. Pois eu acho que é esse o grande desafio. Nós no Departamento de Marketing temos uma equipa de 3 pessoas, algumas estão portanto, uma parte está na sede e outra parte está no outro escritório. Nós comunicamos com quem não está presencialmente por e-mail e por telefone, mas o grande desafio é mesmo esse, é transmitir a mensagem claramente, de forma a que as pessoas percebam, e não só a equipa, mas também, claro está, os clientes, isto porque cada pessoa é uma pessoa. As pessoas têm sempre uma percepção diferente da mensagem e da forma de como a transmitimos, o que pode ser claro para mim, pode não ser tão claro para quem está a ouvir do outro lado, e como já foi referido, acho que esse é mesmo o grande desafio, a questão de ver, de nos inteirarmos e de nos certificarmos se a pessoa entendeu corretamente a mensagem que estamos a tentar passar, o tal follow-up, fazer o follow-up não só à equipa, como também ao cliente. Isso é muito importante também a nível da comunicação. Ótimo, obrigado, Ruth. O Dani já nos disse que também é fácil de comunicar junto com a equipa, portanto, e a mensagem também, quando é, se calhar, bem vinculada, é facilmente a ser transmissível também, portanto, é bem transmitida, perdão. Will, eu não me esqueci de ti, portanto, também a pergunta relativamente a ti e à tua equipa, como é que é fácil trabalhar em equipa como uma empresa familiar? Ainda tem mais essa vantagem também. Sim, nesse lado é mais direto, mas como muitos projetos também envolvem pessoas de outros lugares do mundo até, a gente está com um projeto agora que tem 15 pessoas envolvidas em 6 países diferentes, então tem uma questão de logística, às vezes de fuso horário e tudo, mas eu acho que hoje em dia a comunicação ficou muito mais fácil até por conta dos programas, né? Você tem o WhatsApp, você tem o Trello, você tem meios de comunicação como o Zoom, para fazer reuniões e outros também, né? E eu acho que isso meio que
o que a gente conseguiu hoje, na verdade, foi deixar o mundo menor, né? A comunicação fica até mais fácil por causa dessas várias redes, né, de programas e meios de comunicação também que a gente tem. E é claro que, para mim, um dos pontos principais acho que é a organização. Se não tiver organização, também a comunicação não flui. Então, usar esses programas também é muito importante para organizar tudo isso e todos terem a mesma mensagem sempre. Eu estou a trabalhar com o Will há alguns meses, portanto, mandamos muitas mensagens. Portanto, o nosso meio privilegiado é o WhatsApp, portanto, aí tem tudo aí mesmo em áudio e tudo isso, portanto, e o Will é incansável, portanto, dá resposta a tudo, portanto, mais cedo mais tarde, portanto, dá resposta a tudo. É incrível e obrigado por isso, portanto, aqui em direto, obrigado por isso. E já temos outra mensagem, portanto, o Danny também diz que realmente tem chefias intermédias e que faz sempre reuniões diárias com todos, portanto, essa comunicação contínua, realmente para que a mensagem veicule, é muito importante essa organização, portanto, também dessas mesmas reuniões, briefings e tudo isso. Obrigado também pela partilha, Danny, é mesmo esse. Vamos de novo compartilhar a tela, eu agora vou começar a acelerar um bocadinho mais. E vamos ver realmente aqui, portanto, agora está tudo certo, a tela está ok, é isso? Está ótimo, já vi o sinal, ainda bem. Agora, realmente, na comunicação que nós temos com a equipa, há muitas nuances que podemos dar atenção. Principalmente aqui há uma vertente muito importante que é o que é a empresa. E há pouco estava a falar, portanto, o Luís Piscarreta também frisou, portanto, as mensagens que veicula, portanto, a forma como o faz, o alinhamento da equipa, e isso é realmente alinhar uma equipa baseada, portanto, numa forma de comunicação. E a minha pergunta é realmente se esse alinhamento interno ele existe e como é feito. E o alinhamento tem a ver com o processo do que a empresa é em si. Muitas vezes nós vemos a descrição da visão da empresa, a missão, com que finalidade ela está no mercado, onde é que quer chegar, não é? Portanto, essa visão alargada, realmente as metas principais a longo prazo, se isso tudo é transmitido à equipa também. A cultura da empresa com que se trabalha, ao fim e ao cabo, se essa comunicação também é aberta, e a comunicação baseada em determinados valores, aqui temos estes 3 ciclos interligados, porque realmente a visão, missão e valores dentro da cultura da empresa, o que é que nós podemos privilegiar em termos também desses mesmos valores e como é que a equipa se adapta a tudo isso que a empresa também deu a conhecer, porque evidentemente para nós conseguirmos comunicar em grupo temos que perceber quem é este grupo e quem é a empresa ou o que é a empresa, que entidade é que está lá. E se nós conseguirmos, através dos líderes, passar todas estas mensagens, nós conseguimos alinhar a equipa com o propósito da empresa também, com o próprio alinhamento a longo prazo que a empresa tem no mercado. Faz algum sentido? Podem acionar os dedos para cima ou para baixo. Se não fizer, não faz. Se fizer, faz. É a linguagem corporal. Assim é mais fácil. Ou então colocar no bate-papo sim ou não. Muito bem. Depois, então vamos ver que valores é que existem. Quais são os valores, qual é a vossa cultura da empresa? Me consigo identificar 2, 3 valores e podem escrever no bate-papo, mas também acionar os vossos micros. 2, 3 valores principais da vossa empresa. Força. Aqueles que são os principais para vocês. Vocês se revêem nesses valores. E que a empresa, não é, comunica esses valores. Força. Ética, exatamente. Luís Leal. Competência. Ou podem acionar os vossos micros. Se calhar é mais interessante ouvir-vos. Podem deixar o bate-papo para todos verem e também dizer oralmente, portanto, acionem os vossos micros. E a parte auditiva a ser trabalhada, não é? Como temos 20% só a nível mundial, portanto, trabalhamos também essa área, fica também no ouvido para quem é auditivo. A Sofia Trindade também fala na ética e responsabilidade, muito bem. E mais? Eu posso dizer responsabilidade, entusiasmo,
Reliability em inglês, como é que eu posso dizer em português? Robustez é uma palavra. Sim, poderá ser por aí, sim. Credibilidade ou credibilidade. Fiabilidade. Sim. Robustez, às vezes também pode ser uma palavra, mas não sou muito bem em português. Ok. Sim, senhor. E o Luís Piscarreta, já que acionou o seu micro, força, os valores... Estava a ajudar a traduzir, talvez fiabilidade, não sei se seria... Fiabilidade é bom. Sim. Fiabilidade. Obrigado. Exatamente, podem dizer os vossos valores, já podem acionar os micros. Eu tenho também aqui a guia União e Adaptação. Porque União e Adaptação? Adaptação é um valor muito interessante, guia. Porque é o que eu falava há pouco, eu tenho que me adaptar à realidade de várias empresas, né? Eu não posso achar, se calhar posso, mas não seria o correto na minha forma de estar, né? Achar que o trabalho, a estratégia que eu desenvolvo com o hotel A vai ser igual exatamente ao hotel B, que vai tudo correr bem, não é? Então eu tenho que transmitir essa mensagem aos clientes, né? Que estou disponível e que tenho essa capacidade de me adaptar às necessidades de cada um deles. E a união, eu sou externa, mas intitulo-me como interna, né? Portanto, se quer que eles me sintam como uma interna, como uma colaboradora deles, pronto, na confiança, na disponibilidade e tudo mais, né? Acho que é isso que também é muito importante nas empresas. Ok. Quem quer partilhar mais os seus valores importantes, aqueles primordiais com os quais vocês se identificam mais e que também a empresa reflete esses mesmos valores no mercado? Força. Mariana, sim, se quiser acionar. Sim, claro. Era o que nós estávamos a falar aqui as duas e para nós achamos que um dos mais importantes será o trabalho em equipa. Porque se isso não acontecer, não adianta de nada. E seguindo essa lógica, talvez a organização e a responsabilidade. A Marisa também concorda, portanto identificaram as duas. Sim, senhor. Temos aqui, portanto, também o Will diz positividade, cooperação e diferenciação. Acho que sim, não é? Portanto, são os valores da tua marca, não é? Também, portanto, a diferenciação é positivo e é positivo haver uma cunhagem, não é? Nessa cooperação entre o cliente, não é? E a própria empresa. É isso que tu te referes, Will? Se quiseres acionar o micro. Isso, exatamente. A positividade no sentido de, né, sempre olhar pelo lado positivo também, e positivo do outro, né, e do cliente, e a cooperação mútua e a diferenciação, que é, para mim, uma das maiores marcas do mercado atual. É o nosso principal tema para amanhã. Como é que nós diferenciamos as marcas, como é que vocês diferenciam as vossas marcas. Portanto, precisamente, isso é uma boa deixa já também para amanhã. Ora, vamos compartilhar de novo aqui, portanto, o ecrã. Está tudo bem? Está tudo certo? Estão a ver bem o ecrã total? Ok, ótimo. Agora, senhor. Então, para além destes valores, também que são importantes para vocês, realmente como é que nós também podemos veicular também a comunicação interna. Portanto, se nós temos mensagens a ser passadas, de que forma é que essas mensagens podem ser melhor passadas e corretamente passadas com toda a informação que é necessário. Ora bem, eu dou aqui só alguns exemplos, não é? Existem muitos exemplos. Isto é uma matéria que dá pano para mangas, portanto, eu queria aqui alguns resumos para vocês depois pensarem e se quiserem refletir depois comigo num tema à parte e tudo isso, terei o maior gosto. Mas, por exemplo, há empresas que têm newsletters internas, portanto, não só newsletters externas que vão para o mercado, que também é uma forma de nós abordarmos o mercado, mas também uma newsletters internas dos acontecimentos que passam na empresa, os acontecimentos mais importantes, algo que seja notório ou, por exemplo, produtos que estão a ser, portanto, trabalhados, algo que seja importante veicular, por exemplo, uma grande empresa com 200 trabalhadores, portanto, ou 100, portanto, como foi aqui o caso, portanto, da Aqua Hotels, em que o Luís Piscarreta, perdão, estava a referir, portanto, a quantidade de pessoas que tem também, portanto, sob sua responsabilidade. Esse boletim interno, ou também uma notícia que saia de quando em vez também com um formato digital para que todos consigam ter acesso nos seus e-mails, evidentemente é uma forma de veicular mais rapidamente essa mesma comunicação.
E depois, isto é de uma forma formal, a caixa de sugestões. E de sugestões ou também de ideias. Muitas vezes já ouvimos falar, portanto, de caixas de reclamações. Eu gosto mais da palavra sugestões. As reclamações são um pivô também para o mercado, ver aquilo que nós podemos melhorar como entidade da empresa, mas também as sugestões internas que possam vir por parte da equipa. Não sei se vocês utilizam algumas destas técnicas nas vossas empresas. Se sim, a parte de linguagem corporal para cima, se não, portanto, exatamente, ok, alguns de vocês utilizam, muito bem. Depois, o circuito por departamentos, obviamente, esta informação desta masterclass chegou realmente por este meio, não é? Os diversos departamentos da Haco Hotels, aqui temos realmente um caso prático e vivo do que aconteceu em termos de vinculação, portanto, dessa comunicação quando chegou internamente. Depois mais, nós podemos realmente também ainda dentro da busca dessa comunicação e dessa informação interna, criar até quando queremos auscultar um pouco como é que está, portanto, o entusiasmo dos nossos colaboradores ou a forma como estamos a atravessar determinados momentos, às vezes determinadas crises que possam existir internamente dentro das empresas, criar também uma sondagem aos colaboradores, ver o estado da alma, ver, portanto, a forma como está a decorrer, portanto, esse processo, ou se uma empresa está, por exemplo, em reestruturação, o que é que poderemos ir de encontro aos vários departamentos, ou a escutação desses mesmos departamentos internamente, por exemplo, em reuniões já pré-agendadas também, fazer chegar determinados briefings escritos, não na véspera, mas 4 dias antes da reunião, para prepararmos todos nós a reunião, a ver essas mesmas ideias que possam vir a ser colocadas, portanto, em cima da mesa, e depois criar também grupos onde não só os departamentos existem entre si como grupo, mas também ou outros mais alargados para a empresa, via WhatsApp, via, portanto, nas redes sociais que existem, grupos das empresas onde mais facilmente eles comunicam entre si, quando as empresas também são de larga escala, para também bebermos da cultura de diversos setores, portanto, a estarem a ser trabalhados, e também internamente podendo essa informação chegar mais depressa. Evidentemente, aqui são exemplos, pode haver, portanto, outras políticas, e aqui eu pergunto a vocês que tipo de informação ou como é que ela é partilhada hoje em dia nas vossas empresas. Querem também referir brevemente de um aspecto global, como é que essa comunicação internamente é partilhada? Se utilizam alguns exemplos que estavam aqui ou utilizam outros? Nós utilizamos muito o WhatsApp. Apesar da WhatsApp, no meu ver, ter uma desvantagem muito grande, porque assumimos que ele está sempre ligado e que a mensagem chega lá ao momento em que fazemos o envio da mensagem, mas acaba por ser um meio de comunicação muito, muito eficaz, utilizamos muito. E fiquei com a caixa de sugestões aqui escrita aqui no meu bloco, para pôr, porque às vezes aquilo também que eu sinto, e não é só aqui na minha empresa, é em todas, também em alguns trabalhos de consultoria que já fiz, é que as pessoas às vezes sentem-se um pouco inibidas de dar a sua opinião, umas vezes só porque ela não lhe é permitida, outras vezes não é solicitada, e acaba por passar o tempo e as pessoas não dão, e acho que é importante, e assim é uma forma anónima que cada um pode transmitir a sua ideia e a sua sugestão, e pronto, e alguém depois vai lá ver e validar se ela é possível de concretizar ou não. Já agora, quem é que utiliza a caixa de ideias e de sugestões dentro da empresa? Ui, delicada, um assunto delicado, exatamente. Podemos trabalhar melhor essas questões, evidentemente. E o que é que vocês utilizam para veicular então essa mensagem? Ou as mensagens que querem passar, como é que se organizam em termos dessa comunicação interna? Força.
Luís Pescarreta, exatamente. Olhar já para si, está ao meu lado, estava a sorrir. Já estava a ver que ia segurar para mim. Não, no nosso grupo, portanto, nós promovemos ou privilegiamos, portanto, reuniões setoriais, sempre com grande ênfase na comunicação direta. Portanto, a administração reúne com um comitê executivo de 15 em 15 dias e depois cada um desses diretores vai, portanto, em escadinha, vai promovendo as suas reuniões com as respectivas chefias e depois por aí fora, portanto, depende do grau de hierarquia, mas, portanto, há 10 destas reuniões quinzenais com a administração e depois há reuniões semanais, a determinado nível de direção e depois, às vezes, entre determinado nível de chefia e um nível mais operacional, reuniões diárias. Portanto, vai-se portanto, passando a mensagem dessa forma. Ok, muito bem. Eu aproveito aqui também para dizer que o nível é muito semelhante na nossa empresa. As reuniões de direção também são quinzenais e depois as próprias direções têm reuniões com os diversos departamentos ou semanais ou então em briefings diários, conforme o departamento em questão, mas também passa muito por aí. E depois, para uma comunicação mais a miúdo, digamos assim, temos o grupo de WhatsApp também. Obrigado, Ruth. Muito bem. Portanto, então, há, pelo menos, a nível de departamentos, reuniões semanais. Portanto, há reuniões periódicas, já pré-agendadas, onde vocês, portanto, dialogam, portanto, com os assuntos que já estão em briefing e tudo isso. É isso, não é? Exatamente, exatamente. E há briefings diários conforme a operação. Por exemplo, na área do trabalho temporário, é muita prática dos briefings diários. Muito bem. E mais opiniões? Edson também e Força, se quiserem ativar os vossos micros. E também é através, fazemos os briefings diários com as chefias que depois transmitem a mensagem para a operação diária. E também os grupos também nas redes sociais sempre dão uma grande ajuda para transmitir a mensagem que é pretendida. Muito bem. Sim, senhora. Então, obrigado pelas vossas partilhas. Portanto, eu vou fazendo mais perguntas ao longo do tempo aqui do nosso diálogo de hoje. Evidentemente, portanto, e precisamente utilizo a palavra diálogo porque é que esta situação é tão importante. Um diálogo tem sempre duas partes ou mais e é importante haver os tais momentos de diálogo puro. E eu digo agora, portanto, isto foi a parte formal, mas agora vamos ver a parte informal, não é? Portanto, se também existem momentos de partilha semanais. Eu, por exemplo, eu faço com os meus clientes algo que é, e vou interromper aqui de novo, reunimos todos em círculo e no círculo não há nada, há somente ar. Isto numa empresa que tenha 4 pessoas a fazer coaching. Por exemplo, só aqui admitir a Ruth, às vezes sai do ecrã, então vou admitir a Ruth outra vez. Muito bem. Portanto, num círculo, como eu estava a referir, portanto, só o ar lá dentro, que é um canal limpo, e estamos todos, portanto, a verificar as caras uns dos outros. Este momento de partilha é mesmo informal, é como eu começo as minhas sessões de coaching. O que é que gostaria de partilhar hoje? E pode ser a parte pessoal, pode ser a parte profissional, pode-se dizer simplesmente, portanto, estamos tempos excelentes, hoje apetece-me trabalhar, estou com uma energia redobrada e tudo isso. Ou podemos falar sobre algo mais delicado na empresa. Ontem eu ouvi este boato por aí fora e será que isto é verdade? Não sei o quê. Portanto, colocar algo mais interessante aqui, logo, realmente numa abertura de diálogo ou de uma forma menos incidindo no profissional, até na parte pessoal, se houver essa vontade para fazer essa partilha, poderemos às vezes deduzir muito sobre o estado de alma de cada colaborador nosso. Portanto, isto evidentemente não é numa empresa com 100 colaboradores, portanto podemos fazer isto por departamentos, se for esse o caso, ou dividir, portanto, estes momentos em situações mais delicadas. Portanto, isso é algo que eu faço, portanto, com os meus coaches sempre, portanto, na abertura semanal do coaching, das sessões de coaching.